Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Igreja com a paz do Senhor. Estamos muito felizes aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Isso é um sonho se cumprindo, né? Isso está acontecendo porque em Jó 42 diz assim: pensei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Com certeza, o Senhor fará algo maravilhoso acontecer aqui nessa noite. Os homens com grande poder, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Amado Deus, Senhor Pai. Estamos aqui, Senhor, nesse culto, nessa reunião, nesse conclave espiritual, porque sabemos que a Tua presença está aqui no nosso meio, está operando, está fazendo coisas grandes. Sentimos a Sua glória aqui, Senhor. E agora chegou a melhor parte, que é de ouvir a Sua palavra, que será ministrada pelo Teu Filho, pelo Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, venha falar ao Teu povo aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração, que seja como uma terra boa para receber essa semente que é a Sua palavra. Fala com Teus filhos, enche-nos com a Sua presença, que a Sua glória que está aqui nesse lugar possa se multiplicar e encher essa casa em que estamos reunidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. Que eu possa dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E se não fosse a mão dele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Desde já eu quero externar a minha gratidão a Deus pela essa oportunidade que o nosso pastor evangelista Mauro nos concede nessa noite. A sua esposa, nossa irmã Aparecida,
Deus me abençoe a confiança de vocês que tem pela minha vida, o carinho de todos vocês. Deus abençoe, evangelista, nosso presbítero irmão Evandro, que está aqui e atendeu o nosso pedido. Deus abençoe. Ao nosso pastor Raimundo também, Deus abençoe. Ao nosso companheiro evangelista Fernando, Deus te abençoe. Presbítero irmão Danilo, Deus abençoe pela vida de cada um dos obreiros que aqui estão nessa noite. Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz. Aleluia, Jesus. E eu agradeço também a esta mocidade, a esta igreja, que tanto tem orado pela minha vida, que tanto tem passado conosco pela fornalha, tanto com alegria. E nós podemos levantar a nossa mão e dizermos que até aqui mesmo o Senhor tem nos ajudado, que até aqui mesmo o Senhor tem nos sustentado. Ainda que o inimigo se levantou contra a minha vida, 1000 caiu de um lado, 10.000 caiu ao outro lado, mas eu não fui atingido. Eu posso levantar a bandeira da fé e dizer: estou aqui, Senhor, de pé na tua presença. Aleluia. Eu convido a igreja nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo no livro, aleluia, de 2 Samuel, no capítulo de número 12. Graças a Deus. Essa noite o Senhor irá impactar o teu coração com a tua santa palavra. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou nesse lugar. O Espírito Santo do Senhor vai invadir a sua vida de uma forma sobrenatural nessa noite. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. Graças a Deus, aleluia. A partir do versículo de número 1, iremos ler até o versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado que comia. E do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse-lhe Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e eu também te dei a casa de Israel e a Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por esposa, e a mataste com a espada dos filhos de Amon.
Amém? Antes de você aceitar, olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado nessa noite e diga para ela assim: nesta noite, Deus vai te chamar para ser um profeta da nova geração. Aleluia. Quantos crescentes glorificando, exaltando com uma linda salva de palmas para adorar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Quero deixar os meus agradecimentos também à minha mãe e ao meu pai, que não posso deixar de agradecer, que tanto batalhou por minha vida. Se eu estou aqui nessa noite, nesse momento, é porque meu pai e minha mãe me ensinou nos caminhos do Senhor desde pequeno. Desde pequeno, educado dentro de uma igreja evangélica, nascido num berço evangélico, o Senhor me criou e cuidou de mim. Houve momentos em que o inimigo tentou ceifar minha vida, ceifar a vida de minha família, mas eu medito muito no versículo da Bíblia que nos diz que aquele que tem promessa, ele não morre. Aquele que tem promessa do Senhor, ele não morre. Aquele que tem promessa do Senhor, ele vive. Ele tem na sua vida o Espírito Santo do Senhor. E nessa noite eu agradeço a toda a minha família, a todos aqueles que oraram por mim. Pois bem, nessa noite, amados e queridos irmãos, nós entramos diante da palavra do Senhor, a qual oraremos. Mas antes disso, gostaria de entrar numa bela introdução da palavra do Senhor que o Senhor nos dera. Vivemos num mundo hoje constituído por três coisas que eu tenho como pilar da sociedade hoje em dia, que se chamando, ou seja, podemos chamar de sociedade, família e igreja. Esses três pilares são o que sustenta o mundo a qual vivemos. A sociedade hoje a qual vivemos, nós podemos ver por aí as coisas que acontecem. Não vivemos mais na época de nossos pais, na época em que nós fomos ensinados, na época em que nós fomos criados por educação. Nós vemos por aí uma sociedade totalmente destruída pelos laços de Satanás. Pois bem, Satanás, envolvendo isso que chamamos de sociedade, ele também pode chegar nesse segundo pilar que podemos chamar de família. A família também faz parte da sociedade. E Satanás, como estratégico que é, se ele destruir a sociedade, invadir a sociedade, ele também irá invadir ou se destruir as famílias. E esse outrora é o objetivo dele: destruir as famílias, destruir aquilo que Deus criou. Satanás veio para destruir aquilo que Deus criou, mas o meu Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O meu Deus veio para edificar aquilo que Satanás tenta destruir. O meu Deus veio para desfazer os laços que Satanás tenta construir. O meu Deus veio para edificar aquilo que ele tentou destruir. E por isso, nessa noite, você que adentrou esse lugar adentro, quem sabe você está vivendo um momento de decadência na sua família, ou até mesmo você pode estar vendo dentro dessa sociedade um mundo limitado, um mundo de prostituição, de droga, malícia, adultério, pecado, um mundo agora vemos corrompido para o homem. O homem, hoje em dia, nós podemos olhar em seu coração e ver as maiores malícias que existem na face da terra. Pois é, o inimigo, ele invadindo o microfone, ele invadindo a nossa sociedade, a família, e podemos chegar também aonde chamamos de igreja, que é onde nós estamos. Ora, queridos, o que eu quero dizer? O inimigo das nossas almas, ele pode chegar na sociedade, invadir a sociedade, mudar a sociedade. Ele pode chegar, modificar a família, mas ele não pode invadir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor constitui-se na presença dele, constitui-se na rocha inabalável. Porque quando ele disse que firmou a igreja dele, ele disse que ninguém, Satanás, o inferno inteiro, poderia se levantar, mas tem uma ferramenta preparada como a igreja do Senhor prevalecerá.
parte desta igreja. Diga, eu faço parte desta geração. Aí o profeta Davi, na Bíblia, chamado por nome de Neemias. Neemias, chamado por Deus desde jovem, constituído como copeiro do rei. Neemias viveu na época da queda de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que passado por muito tempo, passado por muito longe, a cidade em que Neemias estava era muito longe da onde Jerusalém se encontrava, a cerca de 1.500 quilômetros. E Neemias sentiu uma necessidade no seu coração, a sensibilidade no seu coração de ver a obra do Senhor destruída, os muros de Jerusalém destruídos, e propôs no seu coração algo: eu posso ver destruído, a obra está destruída, mas eu posso reconstruí-la. Neemias, queridos, presta atenção, está longe de Jerusalém, mas o coração de Neemias jamais ficou longe da presença do Senhor. Jerusalém poderia estar distante de Neemias, mas não estava distante do coração de Neemias. É assim que nós devemos dizer, é assim que nós devemos viver. Você pode estar muito mais longe do que você imagina, mas a presença do Senhor tem que estar perto do teu coração. A presença do Senhor não pode sair do teu coração. A presença do Senhor não pode sair da tua vida. Nessa noite o Senhor está aqui para dizer para a tua vida nessa noite, está te levantando aqui como profeta desta nação, para reconstruir aquilo que Satanás tem destruído, para reconstruir os muros, edificar a cidade, edificar a tua família. Deus hoje te chama para ser um profeta aqui nessa noite. A igreja está acreditando nisso. Levanta a sua mão nessa noite de domingo. Aceita juntamente com a direita e chamar quem estiver do teu lado aí. E diga para ele: Deus vai te chamar nessa noite para ser um edificador. Não tem Satanás essa noite. É tempo de vitória, é tempo de reconstrução. E por que é que lemos no livro de 2 Samuel? Porque podemos ver que Davi foi chamado por Deus. Davi começou o seu ministério bem, mas agora nós vemos que Davi não está numa posição que Deus quer que nós se encontramos. Davi agora está se sentado em seu trono, acordado. Agora o pecado tomou conta da casa de Davi. E Davi não quer orar, Davi não quer louvar, Davi não quer sacrificar a Deus. Então o Senhor resolve agir. Quando ele resolve agir, Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. aleluia. O importante que nós devemos aprender na nossa vida, não é como começamos, é como nós iremos terminar. Porque é fácil nós começarmos um projeto, mas é difícil terminar ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos diz que agora o profeta Natan, enviado por Deus, ele chega na presença de Davi, agora ele tira Davi. Ele chega na presença de Davi e diz assim: ei, Davi. A primeira coisa, Davi queria edificar o templo, e Deus disse para Davi não iria ter mais aquele prazer de edificar o templo. A segunda vez, o profeta Natan é enviado para Davi, e agora diz: ei, Davi. Ele conta uma parábola. E a Bíblia nos diz que agora Davi fica irado com aquela parábola que Natan tinha contado. E Natan, como profeta do Senhor, porque profeta é assim: profeta, ele não fala aquilo que o homem quer ouvir, ele fala aquilo que vem do coração de Deus. E você nessa noite vai sair daqui como um Natan aqui nessa noite. Para muitos, Davi que estão sentados no trono aí, não quer adorar, não quer glorificar mais a Deus. Natan chega até Davi assim para se obedecer: Davi, o Senhor está com saudade da sua adoração. O Senhor está com saudade da harpa que você tocava. Eu me tenho sendo lá sentado no trono e deixa sua harpa de lado. Lembra de uma passagem da Bíblia que nos fala que quando
Saul matou os seus milhares. E ela se levantava por segunda vez e dizia assim: porém Davi matou os seus 10 milhares. Aleluia. E agora nos fala